Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá a todos, o meu nome é Marco Túlio Sintra, médico geriatra e atual presidente da SBGG, gestão 2023-2025, e vamos conversar muito hoje com um tema extremamente importante, que são os dados do Relatório Nacional de Demência, já são 2 relatórios, e sobre as consequências disso. Então, o RENADE, que é esse Relatório Nacional de Demências, com as suas informações detalhadas e atualizadas, nos oferece um retrato preciso da prevalência, dos custos e dos desafios relacionados à demência no nosso país. Vamos explorar as principais descobertas do relatório, incluindo qual a dimensão do problema, números alarmantes que revelam o crescimento das demências no Brasil, com projeções que indicam um aumento significativo nos próximos anos. E quais são os custos das demências, o impacto econômico das demências, tanto para as famílias como para o sistema de saúde, destacando a importância do cuidado informal e dos desafios financeiros enfrentados pelos cuidadores. Discutiremos os desafios do diagnóstico e do cuidado, dificuldades enfrentadas no diagnóstico precoce e no acesso a serviços de saúde adequados, além da necessidade de políticas públicas que garantam o cuidado integral dos pacientes. E as perspectivas para o futuro. Recomendações do relatório, iniciativas que visam melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das demências no Brasil. E para falar esse tema, temos o orgulho e a honra de estar recebendo Creuza Pinheiro Ferri, de São Paulo. Ela é médica, psiquiatra e epidemiologista, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e mestrado em epidemiologia pela Escola de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Londres. Atualmente é docente do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, onde também coordena o PROGER, Programa de Assistência, Pesquisa, Ensino e Extensão em Psicogeriatria. Suas principais áreas de interesse são epidemiologia e provisão de cuidados voltados para a saúde mental do idoso. Creuza Ferri, muitíssimo obrigado por estar conosco. É uma honra recebê-la no SBGG Cast, que é o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E acredito que vai ser um episódio histórico aqui para nós, um grande nome aqui conosco. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o subdiagnóstico de demência, que foi avaliado pelo RENADE. É um índice muito impressionante, na casa de 80%. Nós sabemos que é um problema mundial, mas que é grave aqui no Brasil, e especialmente nas regiões Norte, Nordeste. Então, a primeira pergunta é: o que fazer? Como mudar essa realidade? Qual que é o caminho que a sociedade brasileira, os nossos governantes, nós como sociedade científica, o que a gente deve fazer para começar a mudar essa realidade? Então, eu acho que... Bom, obrigada, né, pelo convite. É uma honra para mim estar participando aqui do podcast de vocês. Eu entendo que existem várias frentes que a gente teria que incluir, né, numa estratégia para a gente melhorar essa situação. Eu acho que vai desde você aumentar o conhecimento da população. A gente ainda sabe, né, principalmente em regiões talvez mais isoladas, que o desconhecimento, né, sobre essa condição, mas também, né, na cidade de São Paulo, em grandes centros, que as pessoas não sabem o que é demência, elas não conseguem reconhecer, e elas acham que, mesmo quando reconhecem alguma dificuldade, acham que é próprio do envelhecimento e não procuram ajuda. Então, acho que isso é muito importante. A demora na procura da ajuda também tem ali uma razão, que é o desconhecimento da população. Então, trabalhar essa frente. A outra frente é ter serviços, né, que as pessoas possam acessar, né? E esses serviços, eles têm que estar preparados, né, não só do ponto de vista da capacitação dos profissionais de saúde, né, todos os profissionais ali, né, entenderem do que se trata, conseguirem reconhecer, não precisar, na realidade, ser uma queixa, um estágio avançado da doença, né, mas o paciente já no estágio inicial poder fazer esse reconhecimento. E o diagnóstico, a gente tem, né, em relação ao diagnóstico em si, dificuldades, né, que eu vou dizer que são de financiamento, né, e talvez também outros, né, aí do SUS, porque seria muito importante a gente, para fazer o diagnóstico, precisa dos exames subsidiários, né, a gente precisa de neuroimagem, e a gente tem que garantir que isso possa existir, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico
no momento certo, né, e da forma certa, porque a gente sabe que o diagnóstico ele é a porta para o tratamento, né, e o tratamento adequado vem também de um diagnóstico bem feito, né. E falando em neuroimagem, essa é uma preocupação nossa, e porque quando há suspeita, né, nós temos uma questão que nem se faz o diagnóstico, mas quando se suspeita, muitas vezes o paciente espera por anos por uma tomografia, nem estou falando ressonância, estou falando tomografia de crânio. E isso atrasa, por exemplo, acesso à medicação, que é até disponível no SUS, por exemplo, o anticolinesterácico, deve receber uma medicação numa fase leve, vai receber numa fase um pouco mais avançada, perder benefício da medicação, e isso atrapalha várias questões, inclusive a família, na questão do cuidado, né, no paciente com mais problemas comportamentais, uma evolução mais acelerada. E aí a questão toda é como resolver isso, como resolver esse acesso por exemplo, a questão de uma tomografia de crânio, para que quando a gente melhorar, né, que é uma questão, nós temos que agir para fazer o diagnóstico, mas aí nós vamos criar outro nó. A gente começa a triar, mas não conseguimos fazer uma tomografia de tórax, perdão, de crânio. Como resolver isso, ter esse acesso à tomografia de crânio? Não sei se eu tenho uma resposta, né, muito clara para você sobre isso, mas eu acho que a gente criando a demanda, né, quanto mais a gente cria a demanda, mais a gente exige, né, que essa demanda seja atendida, né, acho que isso é importante. Então, não é porque a gente não consegue, né, ter acesso a isso, por exemplo, que a gente não tem que aumentar o reconhecimento inicial, né, mas eu concordo, né, que esse é um gargalo muito importante, e aí eu volto para a questão do financiamento, né, a gente tem que ter um sistema de saúde bem financiado, né, e que a gente possa ter acesso aí, e porque é básico, né, a gente não está pedindo, né, um PET scan dos mais avançados, né, que a gente tenha aí a neuroimagem disponível aí para o diagnóstico inicial, né, até para descartar causas secundárias, né, que possam exigir ali um atendimento mais rápido também, né, um tumor, alguma outra coisa. Fica o nosso apelo, né, que é interessante, né? Quando eu era menino, não sei se isso faz tanto tempo, era um país infantil, né? Eu lembro na Copa de 90, aquele monte de meninos. Hoje a gente sai de casa, não são cabeças brancas, são cabelos pintados que estão predominando nas ruas, mas parece que os nossos governantes não entenderam ainda que a nossa população envelheceu e que, com isso, todas as questões, incluindo as doenças neurodegenerativas, vêm juntos, e aí nós não conseguimos uma simples tomografia para fazer um diagnóstico e permitir que a pessoa seja tratada adequadamente. É muito impressionante. E nessa linha dessa questão, que também é um drama nacional, é que a maior parte do custo do cuidado, né? Porque quando a gente fala de demência, a gente não é simplesmente tomar um remédio para a demência. Esse paciente, tudo que ele vai deixando de fazer, alguém assume. Então, alguém deixa de trabalhar para cuidar dessa pessoa. Vai precisar de medicamento ser comprado para poder cuidar do comportamento. Vai piorando, vai precisar de comprar fralda, vai precisar de creme hidratante, vai precisar fazer reabilitação por conta de perda de força muscular, e vai piorando a mobilidade. E o custo disso tudo, na maior parte, é absorvido pelas famílias brasileiras. Sendo que, geralmente, essas pessoas recebem uma aposentadoria ou o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, de um salário mínimo, e alguém deixou de trabalhar e esse idoso tem um salário mínimo para todo esse cuidado. Como fazer para melhorar essa situação do Brasil, né? Com essas famílias que não recebem informação adequada, muitas vezes, não têm uma informação de qualidade, aprende na marra, no dia a dia ali o que dá certo e o que dá errado, e acima disso, além disso tudo, ainda tem que assumir e arcar com a maior parte dos custos para cuidar dessa pessoa, da família deles que está doente com uma demência. Então, você viu, né, talvez, né, no relatório nacional que nós fizemos, de que 73% do custo em saúde, né, recai sobre a família e não no SUS, né, no sistema. Claro que a gente não considerou aí as questões sociais, né, de benefícios e etc., porque daí talvez essa proporção diminuísse um pouco. Mas a gente sabe que é a família que arca, e a gente sabe essas coisas todas que você listou aí como coisas tão importantes, né, que trazem ali um estresse, né, para a família, né, e para o cuidador. Existem algumas iniciativas, né, para tentar melhorar. Eu acho que a gente também lá mostrou, quando a gente foi entrevistar as pessoas diagnosticadas com demência no SUS, né, em várias cidades aí do Brasil,
A gente viu que o financiamento do cuidado é um problema, né, como que a gente identificou, que não está, vamos dizer assim, uma necessidade que não está sendo atendida, né, de um apoio ali financeiro mesmo, né, e a gente também encontrou ali que o cuidador, ele sente essa necessidade de uma capacitação, de ele estar mais preparado também para o cuidado, porque é uma pessoa que estudou, não estudou, né, mas que ela se preparou ali para fazer outras coisas na vida e não para ser um cuidador, e às vezes no papel por muitos anos. Então, tem ali uma necessidade, né, de treinamento e de apoio e de cuidado para o cuidador também. Então, acho que tem várias iniciativas da gente pensar, né, acho que existe aí uma tentativa, por exemplo, né, de que o cuidador possa receber, por exemplo, um salário, né, como cuidador, fazendo ali um papel, né, de cuidar de um cidadão, né, como outros cidadãos são cuidados no SUS. E a gente tem também programas, né, para tentar cuidar do cuidador também. Então, existe a possibilidade agora no Ministério da Saúde também de um treinamento online, né, que a pessoa pode acessar, mas a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso, né, do online, né, para isso. E a gente agora está desenvolvendo um projeto também que é para os ACS fazerem com os cuidadores de pessoas com demência nos seus domicílios. Com a ideia de que a gente possa talvez aí trazer, né, porque o agente comunitário ele existe, né, ele tem condições de fazer, porque a gente tem a evidência aí de fora do Brasil de que é uma intervenção que é de fácil, né, administração e que pode dar um apoio ali para o cuidador, não só em relação ao conhecimento sobre a demência, mas também no dia a dia de lidar, né, não só com o cuidado que ele oferece, mas também com o cuidado de si próprio, né, do cuidado do dia a dia, da sua saúde mental e do seu bem-estar. Que é outra coisa que é muito esquecida, né, que é a saúde do cuidador, né, já tem alguns estudos mostrando, inclusive, que eles vivem menos, né, que a expectativa de vida deles é reduzida, porque não dá tempo de fazer atividade física, não dá tempo de alimentar direito, não dá tempo de ir ao médico, quer dizer, geralmente são pessoas que acabam ficando muito mal cuidadas, né? Além da própria questão da saúde mental, porque, ao contrário de uma criança pequena que dá muito trabalho, mas você está cuidando, e dia a dia vendo essa criança cada vez desenvolver e ficar mais autônoma e independente, numa situação de uma doença neurodegenerativa, você cuida, e cada dia observa algo diferente que a pessoa não faz mais, né? Até chegar ao ponto que não conhece, não chama mais, né, a esposa, o filho, a filha pelo nome. Então, realmente, às vezes é até difícil de imaginar o nível de sofrimento dessas pessoas, né? E realmente, essa parte do suporte da saúde mental é fundamental. Olha, uma honra ter te recebido aqui no SBGG Cast. Infelizmente, é um podcast, a gente não pode ir para 2 horas, 3 horas, porque a conversa podia ir longe. Muito, muito obrigado. O nosso episódio está chegando ao fim. Agradeço a participação da nossa convidada, Creuza Ferri. Que episódio! O nosso papo foi extremamente enriquecedor. Aos nossos ouvintes, muito, muito obrigado novamente pela audiência e continuem atentos ao nosso podcast, o SBGG Cast. Muito obrigada.